Então, na última aula, nós deixamos o nosso sistema, ele conseguindo responder àquilo que nós chamamos de quê? Do PSLib, ok? Conseguimos criptografar os nossos dados usando o PSLib e conseguimos fazer o nosso fluxo de sistema de usuário estar já pronto. Por isso que temos aqui essa mensagem: o usuário de mim já existe e sistema inicializado com sucesso quando nós arrancamos o nosso sistema. Pelo menos é isso que nós fazemos até na nossa última aula, certo? Bom, quanto a dar segmento nesta aula, vamos fazer o seguinte: vou fechar aqui a minha aplicação, vamos dar segmento, vamos falar com a View, ok? Vamos começar trabalhando com View para nós criarmos a nossa tela de login, ok? Vamos criar a nossa tela de login para nós darmos a entender como é que funciona a View, assim como já vimos no projeto passado, e vamos trabalhar com coisas não novas, com coisas correntes, mas para vermos como é que funcionam elas na prática num sistema real. Então, vou aqui fechar os meus arquivos úteis. Então, vou em View. Dentro da pasta View, vou criar aqui um novo arquivo e vou dar o nome de login, certo? Login. Vou dar o nome de login.py. Então, este arquivo login, não preciso colocar login view, até porque tudo que está aqui dentro de view é view, ok? Então, se você quiser colocar login view, este é outro assunto, mas eu só posso colocar login porque tudo que vai estar aqui dentro é ligado a view. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para conseguir fazer este login view é uma coisa muito simples. Primeiramente, vou importar o meu custom techinter, porque nós queremos fazer a tela de login. Então, vamos aqui importar, vamos aqui import custom techinter. Vou dar o nome de as_ctk. E a segunda coisa que nós vamos importar também, vou importar aqui nosso user, certo? Vou importar aqui from app.models.user. Vou colocar aqui um import user, certo? Pronto, então vou importar essas duas coisas. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é a nossa classe principal. Vou dar o nome de login window, certo? Login window, e esta classe vai estar a herdar ctk.ctk, ok? .ctk, para representar que isso é a janela principal. E vamos definir aqui o nosso def init, ou este autocomplete trouxe aqui muita coisa que nós nem temos necessidade, pelo menos para agora, ok? Aqui pelo menos vou colocar simplesmente o self, e o super não vou colocar nem args nem qargs, simplesmente vou colocar o super init, certo? Então, a primeira coisa que eu vou precisar aqui dentro dessa nossa função init, esta função init é que vai agrupar, na verdade, tudo que nós vamos ter dentro dessa tela. Logo ao iniciar essa tela, essa classe, vamos iniciar essa tela, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar aqui, vou pegar as nossas configurações da nossa tela, ok? Self.title, ok? Então, podes ver que ele aqui está reclamando, até porque eu disse isso tem que estar dentro da função init. Então, self.title, nós vamos dar aqui o título da nossa janela. Vou dar aqui o nome de sistema de gestão de estoque e vou colocar aqui um login, ok? Login. E vou também colocar outra característica, self.a geometria inicial, ok? A largura e a altura da nossa janela inicial. Então, vou colocar aqui um 400 por 300, ok? Vou colocar um 400 por 300. Você vai colocar lá o que for favorável para ti. Mas já sabemos que isso está a falar acerca da largura e da altura inicial do que é da nossa janela, quando nós arrancamos a nossa aplicação. Então, vou colocar aqui um ctk.set appearance mod, e vou colocar aqui obrigatoriamente como um dark, ok? Vou colocar aqui um dark. Este é o tema, ok? Estou a selecionar um tema único, onde você pode mudar entre dark, ok? Pode mudar entre dark, light e também, perdão, light, e também podes colocar aqui o system,
pode variar entre esses três. Se você deixar assim, sem o Appearance Mode, ele vai estar dentro do System, ok? E a outra coisa que também posso colocar aqui, inicialmente, posso colocar aqui um ctk.set default color theme, ok? E para cores de tema também, temos uma listagem de cores de temas. Temos green, temos blue, dark blue, por aí vai. Eu vou colocar aqui um blue simples, ok? E ao longo do nosso curso podemos trabalhar em melhorar isso, deixar a aparência mais boa, fazermos nosso próprio tema, se for necessário, vamos trabalhar isso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui os nossos próximos widgets. Widgets, ok? Primeiro widget que nós vamos colocar aqui, vou colocar aqui um self.label, perdão, é self.label title, e vou dar aqui o nome de ctk, ou seja, vai pegar ctk.ctk label, ok? E, perdão, e esta label, o que nós vamos pegar nele? Primeiramente, nós temos que dizer aonde ele vai estar, ok? Qual é o posicionamento dele? Vai estar aonde? No selfie, nesse caso que é o master, nesse caso, nessa janela. A segunda coisa que eu vou colocar aqui é o texto dele. Então, o texto dele, vou deixar aqui com um simples login no sistema, ok? E a outra coisa que nós vamos configurar aqui é o font. O font, vou configurar ele aqui para ser um Arial, certo? Vou colocar um Arial e vou deixar o tamanho dele de 18, ok? Vou deixar o tamanho dele de 18. Até poder colocar um Arial Bold, mas vou deixar só um Arial. E outra coisa que eu vou colocar aqui, eu vou posicionar este label. Esta label, vou lhe posicionar ponto self.label title ponto pack, certo? Vou posicionar ele com o pack. Ponto pack e vou colocar aqui entre parênteses PDI. Nesse caso, o PDI é o preenchimento, ou seja, é o padding no eixo Y. Ele vai receber aqui, vou colocar um PDI de 20, ok? Para deixar um espaço de cima a baixo desta nossa label, ok? Então, a próxima coisa que eu vou ter aqui, que eu vou precisar, são simples coisas. Vou precisar de dois inputs, nesse caso o input de username e o input de password e um botão, certo? É simples assim. Então, vou colocar aqui o próximo input, self. Ok? Self.entry. Input dentro do custom token chama-se de entry e username, certo? Vou dar o nome de entry username, vai receber o ctk, perdão, o ctk.ctk entry, e este também vai estar posicionado primeiramente em self, para representar nesta janela, que é o master. Depois vou colocar aqui um placeholder text, ok? Um placeholder text, vou colocar aqui nome de usuário, nome de usuário, ok? Até posso colocar aqui com acento, nome do usuário. E a próxima coisa que eu posso colocar aqui é o self, ponto, o posicionamento dele. Então, ponto entry username, ponto pack, e vou deixar aqui também um PDI igualando a 10, ok? Então, com esse PDI igualando a 10, pode ver que esse tem PDI igualando a 20, eu quero dizer que deste texto de título a nossa entry vai ter um espaçamento de 30 pixels, porque vai ser 20 mais 10, certo? Então, a próxima coisa que nós vamos fazer aqui, posso copiar a mesma coisa, Ctrl C, e posso vir aqui um Ctrl V, e posso mudar simplesmente o nome para entry password. E aqui também vou dar o nome de entry password. Então, password aqui faltou um S. Ok? Entry password.
E aqui, para além de ser nome do usuário, vai ser senha do usuário. Senha do usuário, ok? E senha, ela precisa carregar outro atributo. Qual é o atributo? Aquele atributo que nós usamos para esconder os caracteres. Então, temos aqui o método show, certo? O atributo show, que literalmente ele não vem assim para ser como sugestão, mas você pode colocar ele, funciona, ok? Show vai receber, eu vou colocar aqui simplesmente um asterisco, ok? Então, enquanto o usuário digita, ele na interface vai mostrar simplesmente o asterisco para além de mostrar a senha que o usuário está a digitar. Afinal de contas, é uma forma de proteger a senha do usuário. Então, também o padding vai ser 10 e a próxima coisa que nós vamos colocar aqui é o button. Então, self.button login vai receber um ctk.ctk button e este ctk button também vai estar posicionado em self primeiro. Segundo, vou colocar simplesmente o text. Text dele vai receber vou colocar aqui um entrar e aqui precisa de outro atributo, nesse caso o command, ok? O command, este atributo command, ele serve para acionar uma função quando este botão ser o quê? Ser clicado, ok? Quando este botão ser clicado, o que eu vou chamar? Então este command vai servir para isso. Então eu vou colocar aqui um self.login, certo? Vou colocar um self.login. Então nós precisamos criar esta função login, ok? Nós precisamos criar esta função login. Então, para nós criarmos esta função login, eu posso vir aqui embaixo, por exemplo, nós definirmos aqui def login e vou colocar aqui um self, certo? Coloco aqui um pass, perdão. Coloco aqui um pass, para ele não estar reclamando. Então, pode ver que esta função já não está reclamando. E posso colocar aqui talvez um print, quando for clicado, só para ver, um print, vou colocar aqui simplesmente um texto, botão de login clicado, certo? Botão de login clicado. Esta é a mensagem que vai imprimir quando este botão for clicado. E vou colocar aqui nosso self.button login. Também vou posicionar ele com o pack. E este pack não vou precisar mais de P de I ou P de sei lá o que. Eu posso colocar aqui P de I de 20 para ele também ter espaçamento. Então, P de I igual a 20. O que quer dizer que também ele terá espaçamento de 30 com este entry, ok? Então, basicamente assim, nós já criamos o nosso mini visual da nossa tela de login, ok? Mini visual da nossa tela de login. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar no sentido de fazermos com que esta tela de login, ela consiga o quê? Processar dados, verificar se dados que estão a ser passados são dados verdadeiros ou dados falsos, ligado ao banco de dados, para ele permitir ou não permitir entrar no nosso sistema, ok? Então, recapitulando, para a nossa aula não ser muito comprida, para esta aula que nós fazemos, primeiramente fizemos as nossas importações. Segundo, o que nós fazemos? Pegamos aqui, colocamos as configurações da nossa janela, aqui, ok? São configurações da nossa janela. Nós configuramos aqui o título, a geometria inicial, configuramos também aqui o tema e a cor do tema. São configurações da janela. Depois, fizemos aqui o posicionamento e a configuração dos widgets, onde usamos uma label, que é uma caixa de texto, que é texto simples, ok? Não uma caixa de texto. Usamos duas entries, que são basicamente inputs, ok? Duas entries que são basicamente inputs. E usamos um botão para podermos acessar. E definimos aqui esta função fictícia, simplesmente que não está a fazer nada, só para exemplificar o uso ou o funcionamento do botão, ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer com que esta tela de login seja visível, ok? Vamos fazer com que essa tela de login seja visível para nós conseguirmos visualizar ela, se está aparecendo ou não. Até a próxima aula. Valeu!